Gente, do primeiro ano, essa é a quarta aula de vocês de filosofia, referente ao módulo 4 da apostila. Gente, esse módulo é bem pequeno, tá? É só a página 22, e assim mesmo não é inteira, né? Até uma parte aqui, vamos dizer, 7/8 da página 22. O que esse módulo fala? Né? E, assim, trocando em miúdos. Fala sobre os pré-socráticos, as escolas, né? Olha, já pensou? Vocês terem que ler isso? Escola jônica, o atômico. Peraí, deixa eu pôr o óculos que o tio não está enxergando direito. Pera lá. Escola jônica, atomismo, pitagorismo, eleatas, mobilismo e os sofistas. Gente, né? É complexo isso aí, hein? Para quem for fazer filosofia, para quem quiser dar aula de filosofia como eu dou, aí é uma coisa. Aí você vai ter que saber quem é quem aí. Mas eu acredito que para nós o suficiente é saber a diferença maior na terminologia de pesquisa, ou seja, quais os assuntos que interessavam para os pré-socráticos, como o nome já diz, pré-socráticos, que vieram antes de Sócrates, e qual o assunto que passou a ser tema da filosofia com a existência do Sócrates. Gente, antes do Sócrates, todas essas escolas, século VII, século VI, século VI, né? Antes de Cristo e antes da existência de Sócrates. Os filósofos, eles se preocupavam com explicações, com explicações racionais, mais lógicas, né? Se afastando daquela mitologia religiosa, aquela coisa de seres fantásticos e de deuses, aquela coisa bem mística, né? Que a gente fala coisa mística, mas na verdade é coisa mítica, né? Não tem muita diferença disso. Eles se afastaram daquela explicação da geração do cosmos pelos deuses, pela tríade, que foi... Bom, enfim, isso é mitologia e a gente não vai falar disso agora, nesse momento não. Eu prometo que eu faço um vídeo só de mitologia sobre a criação do mundo na versão mitologia grega. Beleza? Vou mandar para vocês na sequência desse aqui. Gente, esses caras, eles eram inclusive chamados de fisiólogos, porque eles estudavam a physis, que para nós é a natureza. É o que há de físico. O planeta, a iluminação da lua e das estrelas durante a noite, o nascer do sol, as chuvas, enfim. Como eu estava dizendo, eu tive que cortar um pedaço do vídeo, lógico, né? Veja só, esses filósofos pré-socráticos, cujo principal nome, e isso é importante de vocês lembrarem, Tales de Mileto, né? Tales, o nome do cara era Tales e a cidade era Mileto. Gente, naquela época, antes de Cristo, na cultura grega, o indivíduo ele tinha um nome de batismo, um nome que os pais escolheram, tal. Porém, o sobrenome dele era o da cidade de onde ele vinha, certo? Então, é importante que vocês saibam que o cara chamava Tales e ele veio de uma cidade chamada Mileto, que era uma ilha. Bom, também isso é uma coisa para a gente se aprofundar mais e não é o momento. Gente, todos esses fisiólogos, todos esses pré-socráticos, eles tinham o interesse, como eu estava dizendo, na explicação da physis, da natureza. Com o advento do Sócrates, a filosofia passou a se interessar pelo ser humano, pelos problemas que o ser humano tinha dentro de si, as dúvidas que o ser humano tinha em relação
de onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual é a minha função na Terra, qual é a minha função na sociedade. Enfim, os problemas mais relacionados ao antropo, que é o homem em si, e não mais a natureza. As questões do homem, do indivíduo, elas podem ser relacionadas à natureza, porém elas são questões humanas, ok? Então, a gente vai chamar a escola socrática, a escola do Sócrates em diante, de antropológica. E a escola pré-socrática de fisiológica, né? Porque estuda a physis, que em grego se escreve physis, P-H-Y, mas significa natureza, a origem do cosmo, a cosmologia. Muito bem, gente. A partir do momento do Sócrates, passou-se a estudar a antropologia, né? As dúvidas, a escola antropológica, na verdade, não a antropologia, porque eles nem tinham noção de antropologia. Passaram-se a ser estudados, passaram-se a tornar interesses da filosofia, do pensamento humano, as questões que envolvessem o homem. Existem aqui, tem aqui na apostila alguns termos que é importante que vocês saibam também em relação à filosofia, tanto a pré-socrática como a socrática, né? a antropológica. Gente, o ano passado eu comentei isso em sala, mas para vocês que estão no primeiro ano, agora que vocês vieram do nono, acho que vocês nunca tiveram contato com isso. Na filosofia, existem dois termos que são muito usados nas teorias, né? Um deles é a doxa, que significa opinião, né? Ela é a opinião pessoal, ela é a doxa de um filósofo, ela é a doxa de um pensador. E para que ele faça todos acreditarem e aceitarem a teoria dele, ele precisa argumentar sobre essa doxa. Ele precisa criar argumentos que levem as pessoas, os outros pensadores, os outros filósofos, a classificar a teoria dele como verdadeira. Muito bem. Existe a afirmação aletheia, né, que chama aletheia com TH, enfim, mas a gente vai chamar de aletheia. Essa já é uma verdade. Não é mais uma opinião pessoal. É uma coisa, uma afirmação, é um argumento que é aceito por todos. Tipo, o céu é azul, é aletheia. Dificilmente um filósofo ia falar, não, o céu é verde. Percebe? Agora, uma opinião, bom, a chuva, eu não consigo formular agora uma doxa, né, uma opinião, deixa eu ver. Porque a outra explicação que havia para a chuva e para o mau tempo era mitológica. Era sobre o rapto daquela menina, eu não lembro agora o nome antigo dela, mas ela virou a Perséfone, que ela era filha de Ceres, que é uma deusa grega, era uma deusa grega do panteão grego, responsável pelo clima, pela lavoura, né, pela fertilidade da terra, e o Hades, que vivia no submundo, que é o que a gente chama hoje de inferno, o Hades, o responsável pelo submundo, viu a menina, agora eu não lembro o nome dela, e raptou. Aí teve uma confusão, a Ceres foi falar com os Zeus, aí o Zeus foi interceder com o Hades, aí, explicação do sol e da chuva, hein? Do bom tempo e do mau tempo. Olha só, é pura mitologia, pura ideia de cultura com transmissão oral e assim, totalmente baseada em religião, totalmente baseada num dogma. Então as pessoas tinham que acreditar
que esses deuses foram quem criou, os caras que criaram o universo deles, enfim. A filosofia estava se afastando dos dogmas. Então, se eu fosse nesse momento criar uma doxa a respeito da chuva, eu mesmo, Márcio, professor Márcio, não iria conseguir. Porque, para mim, a única verdade a respeito da chuva é aquela da água evaporar com o calor e depois chover, alcançar uma camada mais fria, condensar e pimba, chover. Percebe? Mas, isso, na época, se alguém levantasse essa questão, ia ser uma doxa, ia ser uma opinião, porque não haviam provas científicas como há hoje. Não haviam argumentos com metodologia científica, né? E provar que a água ferve a 100 graus e taxcaracatum, aquela coisa toda, né? de física. Então, isso aí vocês precisam lembrar. Doxa era uma opinião, era um termo lançado para ser pensado, para ser trabalhado. Podia ser aceito ou não, dependendo da argumentação. E a aletheia? A aletheia já era uma verdade consumada. Um fato que todos aceitavam como verdade. Depois a gente vai ter a arquê, que é o princípio de tudo, né? Seria a forma básica de tudo que fosse desenvolvido em termos de pensamento. A physis eu já falei para vocês, é a realidade, a manifestação visível da natureza. E aqui tem kinesis, tá? Kinesis não é um termo muito usado, mas designa movimento. A gente vai lembrar daquele aparelhinho acho que é PlayStation, que é o Kinect. Lembra? Sabe aquele aparelhinho que ele capta os seus movimentos? E na física, se vocês forem perguntar para o professor de física, a cinética é a parte da física que estuda o movimento. Gente, é isso. O módulo 4 de filosofia é isso. Não tem muito mais o que falar a respeito. Quem quiser se aprofundar e fazer alguma pergunta para mim, pode fazer via aplicativo, via Cadesk, lá o aplicativo de vocês, do Objetivo, enfim, mas é muito simples. Só que esses conceitos que eu falei para vocês são conceitos que vocês devem ter, certo? Principalmente os pré-socráticos, preocupados com a origem do universo, e a escola filosófica a partir de Sócrates, que é totalmente antropológica. Se preocupa com o homem e as relações dele com o universo, certo? A problemática que pode surgir pro homem, ok? Gente, bons estudos, boa sorte a todos e não esqueçam daquele recado. Tem que amadurecer, hein, gente? Tem que parar de zoar, porque acabou o Fundamental 1. Agora é pista de decolagem, esperando a autorização da torre. Daqui a pouco, decola para a vida. Ok? Um grande abraço a todos e bons estudos, como eu já tinha dito.